Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja então bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, que ao longo desse período de gestação eu irei estar postando alguns vídeos relacionados a este assunto. Então, assim como prometido, eu vim falar hoje um pouco sobre como está sendo a minha experiência aqui em Portugal, estando gestante. Chegamos então ao terceiro trimestre, né? O último aí. O cansaço já bateu, já estou assim com falta de ar, mas está mais perto do que longe para tudo isso passar. Então, vamos tentar começar pelo começo. Eu descobri que estava grávida ao longo, acredito que com 4 semanas, 5 no máximo. E, no entanto, como já falei no vídeo passado, que se você não assistiu, você pode retornar aí, descobrindo a gravidez. Fiz um exame, então, de farmácia. E logo depois, eu fui em um laboratório particular e fiz, então, meu beta-HCG, onde deu aí positivo. Pronto, depois desse exame, eu não sei se fazem este exame no posto de saúde, mas como eu não tinha essa informação, eu optei por fazer no particular. E foi mais ou menos, eu acredito que foi, eu não lembro agora, mas se não me falha a memória, foi por volta de 10 euros, 15 no máximo. Mas eu acredito que nem chegou a 15 euros, não. Então, depois disto, eu fui até o centro de saúde, né, que aqui se chama Sistema Nacional de Saúde, no caso do Brasil é o SUS, né, e que eu fui no posto de saúde e indiquei que eu estava gestante, então eu queria saber qual seria o próximo procedimento que eu deveria tomar. E, no entanto, eles pegaram algumas informações minhas, o meu número de utente e me indicaram, e me encaminharam para uma primeira consulta. Essa primeira consulta foi mais ou menos, deixa eu ver, após ter descoberto a gravidez, demorou. Eu descobri em novembro e essa consulta foi marcada apenas para janeiro. A princípio eu senti um baque porque no Brasil, logo após descobrir que estava grávida da minha primeira filha, né? Foi muito rápido a primeira consulta. Eu acho que 2 semanas depois eu já estava ali fazendo a minha primeira consulta. Mas aqui tem um pouco de demora e foi marcada apenas para o início de janeiro. E então, ao longo desse período, eu recebi um e-mail falando sobre horários, sobre tudo que ia acontecer naquela primeira consulta. No entanto, ao longo desse mês, no mês de novembro, eu tive algumas pequenas complicações onde eu precisei realmente ir até a urgência aqui no hospital da minha cidade. A princípio, eu tive muito enjoos, então, no primeiro momento, eu fui até a urgência, que no Brasil chama assim, emergência ou UPA, né? Eu fui até essa urgência e indiquei, eu estava muito fraca, eu estava assim, realmente sentindo dores de cabeça, dores abdominais, que é até normal para esse início de gestação. Então, chegando lá, a essa urgência, eles fizeram um exame de urina para saber se não era infecção e também fizeram lá uma ultrassom. A primeira ultrassom, né, foi feita na urgência, já que eu ainda não tinha marcado a primeira consulta. E nessa ultrassom verificaram que estava tudo bem, que estava tudo ok e não consegui ouvir o coração, porque ainda era muito recente, estava por volta aí da 5ª, 6ª semana, mas estava lá o saco gestacional, tudo ok. Tudo bem, passado-se isso, eu passei outra vez muito mal, acredito que já foi em dezembro, essa segunda experiência ruim que eu tive. Eu passei mal, eu tive um sangramento muito grande e eu já estava por volta aí, acho que na 8ª semana, se não me engano. E um belo dia eu acordei com um sangramento muito grande, onde me abalou demais, demais mesmo. E naquele momento eu achei que realmente eu estava perdendo o nosso bebê. Então, voltei para a urgência novamente e fui muito bem atendida, não tenho nada o que reclamar.
Chegando lá, repetiram novamente um ultrassom. Aqui em Portugal não é de costume eles fazerem muitas ultrassons. É tanto que nas consultas mesmo de rotina, só são passadas 3 ultrassons, que é uma no primeiro trimestre, outra no segundo e outra no terceiro, que é a morfológica. E, no entanto, já está marcado para mim fazer a última, agora no mês de maio. Mas na urgência, como eu havia passado mal, eles fazem para saber como é que está a situação do bebê. Então, através desse sangramento, eu fiz novamente um ultrassom. E nessa ultrassom eu já pude ouvir o coração do bebê, já pude ver, e eu estava tendo um descolamento de placenta. Então, foi me passado um remédio naquela altura, onde deveria tomar, e ter bastante descanso. Mas confesso para vocês que foi muito difícil. Eu fiquei com o meu psicológico bastante abalado, porque é muito difícil. Quando você está grávida, tem um sangramento, ainda mais a proporção que eu tive, que foi no primeiro dia, foi assim uma proporção muito grande. Mas aí ao longo do segundo, terceiro dia cessou, para a honra e glória do Senhor Jesus. É tanto que eu nem precisei comprar o remédio, eu não cheguei nem a tomar o medicamento que a enfermeira havia passado, né, que a médica havia passado. Porque, para a glória de Deus, passou. Mas foi um susto, foi um abalo, e depois disso eu continuei tendo um repouso total, até ir para minha primeira consulta. No mais, quando eu fui para a primeira consulta, primeiramente a gente é atendido por uma enfermeira. Eles marcam um horário, por exemplo, para você estar no centro de saúde às 16h30 da tarde. Você tem que chegar às 16 horas, sempre com meia hora de antecedência. Para que nessa meia hora de antecedência você seja atendido primeiramente por uma enfermeira e logo em seguida, então, pela sua médica. E então, na primeira consulta, foi passado lá na hora, novamente, um exame de urina. Como aqui o sistema é único, quando eu cheguei lá, elas já tinham visto que eu tinha tido um atendimento na urgência, na parte da obstetria, e já tinham visto que eu já tinha tido um sangramento, então já estavam cientes disso. Então foi passado novamente o exame de urina para saber como eu estava e tudo. Então, só um detalhe que eu esqueci de falar é que quando eu fui para essa consulta do dia do sangramento, tinha lá uma médica muito boa, eu fui muito bem atendida, ela tirou bastante dúvidas que eu tinha, então eu achei assim uma excelente consulta, apesar de ter sido numa urgência, né? Na urgência você não ter assim, uma consulta assim com bastante informação, eles querem apenas ali solucionar aquele problema que você está ali sentindo na hora. Mas nessa consulta, ela já deixou marcada para mim a minha primeira ecografia. E eu fiz a primeira ecografia com 12 semanas e 4 dias. Ou seja, eu fiz ainda em dezembro. E quando eu fui para minha médica em janeiro, para a primeira consulta realmente do pré-natal, eu já levei esse exame. Foi muito bom mesmo. Então, na minha primeira consulta no centro de saúde, eles já nos dão, então, o nosso boletim de saúde da grávida, que é esse cartão verde, super conhecido aqui em Portugal, né? E então, nesse cartão, eles vão anotando tudo aquilo que a gente vai passando na gestação, né? Como peso, pressão. Tem também aqui informando que eu tive, eles chamam hemorragia, né? Tudo isso tem aqui já indicando nesse boletim da grávida. Tenho também marcando aqui as vacinas que eu tomei. Nesse boletim também, eles colocam a informação sobre algumas doenças da família, né? Perguntam se na família teve diabético, alguém hipertenso e tudo. E vai colocando todas essas indicações no nosso cartãozinho, para onde a gente vai ter que levar esse cartão, todas as consultas. E também eles perguntam se a gente já teve filho, se foi parto normal, com quantas semanas nós tivemos nosso primeiro filho. Perguntam várias coisas, eu achei isso bastante interessante. Muita informação mesmo. Eu não lembro se no Brasil, também já faz tempo, né? A gente já faz 8 anos. Eu não lembro se teve tantas perguntas assim. Mas aqui tem muita pergunta, eles perguntam bastante.
Então, toda consulta que eu vou, eu levo o meu boletim de grávida. No mais, após essa primeira consulta, a doutora passa, então, a nossa primeira bateria de exames, né? Com o mamograma completo, é mais ou menos, olha, sinceramente, é mais ou menos em torno de 15 exames que ela passou para mim, muitos exames, para saber se era alérgica a alguma coisa e tudo. Eu achei isso sensacional. E aqui em Portugal, eles nos dão um encaminhamento onde a gente pode fazer em uma clínica até particular, sendo coberto pelo Sistema Nacional de Saúde. Foi isso que aconteceu. Eu retornei ao laboratório particular onde eu havia feito o meu beta-HCG e fiz totalmente coberto pelo o Sistema Nacional de Saúde. Não paguei nada sobre nada, não paguei nada em cima desses exames. Foi rapidinho, fui super bem atendida. Pronto, retornando isso então, no mês seguinte mostrei os meus exames e tudo, e ela já me passou também o encaminhamento para fazer a morfológica para o segundo trimestre. Como aqui as vagas são bastante disputadas, elas passam com bastante antecedência para que a gente possa ligar lá para o local e fazer essa marcação. Ou seja, eu marquei mais ou menos com uns 2 meses antes a minha morfológica, né, do segundo trimestre. Eu marquei com mais ou menos 2 meses antes. Mas chegando lá, eu não fui coberta pelo Sistema Nacional de Saúde. Eu tive realmente que pagar e eu paguei 55 euros. Por que que eu tive que pagar? Agora vamos às questões. Porque aqui em Portugal, as regras vão mudando diariamente, não tem nada fixo. Isso é bastante ruim. Hoje você vai no local e é de um jeito, amanhã você vai novamente nesse mesmo local e já é de outra forma, e tudo muda assim da noite para o dia. Isso é um pouco ruim. E, no entanto, em janeiro, logo após essa primeira consulta que eu tive, que eu obtive todos os meus exames gratuitos da primeira consulta, na segunda consulta eu não tive mais, porque eles pedem o nosso cartão residência e eu ainda estou em processo, né? Ainda estou no processo, ainda não saiu a nossa residência. Na altura, eu já estou com 1 ano que estou em Portugal, mas de qualquer maneira realmente demora um pouquinho. Às vezes vai até 2 anos para a sua residência de fato sair. Então, por conta disso, eu não tive o direito de ter gratuitamente, mas achei um valor justo, foi 55 euros. Paguei então, fiz a minha morfológica, que foi onde nós descobrimos que é uma menina. E voltando novamente ao médico, no mês posterior, mostrei essa morfológica e ela repetiu então agora os exames novamente para o terceiro trimestre. Todos os exames, né? Até hoje fiz o exame da glicemia, que é para tomar aquele líquido horrível. Fiz hemograma completo. Ela repete todos os exames que ela passou no primeiro trimestre, para saber se está tudo ok, se os resultados vão dar positivos, que graças a Deus nos meus primeiros exames deu tudo bem, graças a Deus não teve nada de alteração. E é isso. E também, aí por volta do terceiro, quarto mês, vamos aos benefícios, né? Eles nos dão um voucher para dentista. Você tem 3 consultas grátis no dentista, né? Já sabemos que na gestação os nossos dentes, né, sugam muito o cálcio da gente. Então eles dão voucher para 3 consultas no dentista, totalmente de graça. E eu já marquei aqui numa clínica particular. Chegando lá, basta apresentar esse papel, né, que eles nos dão do voucher, e você é atendida gratuitamente. Se tiver algum procedimento que você precise fazer na sua carga dentária, então feita. Então, falando ainda de benefícios, além desse voucher que você recebe para a parte de dentista, elas também nos dão um papel onde a gente pode levar aqui na Segurança Social, dizer que está gestante e tal. E eles também dão um auxílio para o pré-natal.
aí por volta de 150 euros, são 4 escalões. E aí eles vão vendo aonde você se encaixa, em que benefício você se encaixa. Eu também ainda não tive direito a este benefício por conta da residência, mas aí tá tudo bem. Quando o bebê nascer, eu posso recorrer então, já que eu trabalhei no ano passado, sem estar grávida, né? Contribuir para o país, posso retornar então e ver a questão do abono familiar para a minha bebê. Isso é bastante legal. Outra coisa também que a gente recebe aqui, quando está grávida, é aulas preparatórias para o parto. Isso eu achei bastante interessante. Ontem foi a minha primeira aula. São aulas online de duração de 2 horas. Confesso que é um pouco cansativo, mas o tema é bastante legal. E ontem o tema abordado foi sobre a amamentação. Queria muito ter tido isso. Queria muito ter tido isso no Brasil. Na minha primeira gestação, porque foi algo que eu sofri muito. Minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo vão lembrar disso. Eu sofri muito nessa parte de amamentação. Olha, o leite não descia, a menina não pegava o peito direito e eu não sabia qual era ali a posição ideal de colocar a criança. Foi tenso demais. A minha filha eu tive no Apivida e eu saí do hospital sem essa orientação. A Isabela nasceu aí por volta de 12 horas do dia e 12 horas do dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, eu tive alta depois de uma cesariana. E então eu não tive essa indicação da pegada, porque tem todo um jeitinho, né, da pegada e tudo mais, para que a amamentação consiga fluir bem. Eu não tive essa indicação. E aqui nós temos aulas preparatórias para o parto. Ontem, quando o doutor estava ali explicando via Zoom, né, online, e tinham por volta de 60 mamães nessa reunião. E ele explicando tudo tão detalhadamente, como colocar, qual a posição certa da cabeça da criança, a criança que vai até o peito, não o peito que vai até a criança, né? Porque tudo isso, apesar de parecer ser muito simples, para uma mãe de primeira viagem, é super essencial essas indicações. E outro tema abordado foi esse. E eu estava ali assistindo aquele vídeo e pensei, como eu queria ter tido esse vídeo na gestação da minha filha. Porque seria super essencial. Agora já está experiente, né? Então, a gente ganha também essas aulas preparatórias para o parto. Toda semana tem aula online. E quando ficar mais próxima do parto, teremos então aulas presenciais. Eu acredito que quando chegar mais perto, né, nessas aulas presenciais, o assunto abordado realmente vai ser sobre dilatação, exercícios para que possa ajudar aí, para possa fluir melhor, né, na hora do parto, tudo. Eu acredito que os temas sejam esses. Todas as semanas são temas diferentes e quando chegar mais perto será presencial. É isso, gente, que eu lembro é só isso mesmo. Ou seja, na primeira consulta é passada uma bateria de exames, ali naquele primeiro trimestre. No mês posteriores, né? No segundo trimestre, de novo feita essa bateria de exames para ir medindo, saber se está tudo ok, assim como no primeiro, se der tudo positivo, né? Aliás, se der tudo positivo, não, se der tudo bem, os resultados. E as ecografias são 3, uma no primeiro trimestre, outra no segundo trimestre e agora essa última no terceiro trimestre. No Brasil, eu tinha muita ansiedade de ir para as consultas, porque eu queria muito ver o bebê, queria muito estar ali olhando. Eu acho que toda mãe é assim. E aqui eu acabei me acostumando, acalmando meu coração e entendendo que se eles passam só 3, então necessário é somente 3. Tá sendo bem tranquilo, mais do que eu esperava, porque eu sou uma pessoa altamente assim, ansiosa, quero ver, quero saber como é que tá e tudo. Mas tá sendo assim e tá tudo bem. Estou sendo bastante bem acompanhada, não tenho nada o que falar até agora. Nas minhas consultas, são consultas bem, como é que eu posso dizer? Bem legais, assim, não é aquela coisa chata, não é aquela... Não, sou bem assistida, posso conversar. Ela pergunta se assisti alguma coisa diferente ao longo do mês, algum sintoma diferente. Eu vou ali conversando e ela vai dizendo o que é normal ou o que eu posso melhorar.
A única medicação que eles nos permitem tomar ao longo da gestação é o paracetamol. Eu peguei uma gripe bem forte, mas a única recomendação que eles dão é o paracetamol. Eles não são de passar muitos remédios aqui, não. Até mesmo sem estar gestante, eles não são de passar muitos remédios. Quando a gente vai aqui nas urgências, eles optam sempre assim por pelo menos é mais. No Brasil a gente compra muito remédio sem receita nas farmácias e tudo, né? Aqui não, aqui já é um pouco mais burocrático essa questão. Mas enfim, que eu lembre é só isso, caso eu vá lembrando de mais alguns outros detalhes, eu gravo novamente aqui algum vídeo explicando, dizendo, e quando for agora nas próximas consultas, né, do terceiro trimestre, eu vou atualizando vocês sobre as novidades, sobre o que está acontecendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa então o seu like e não se esqueça, se inscreve no canal, tá? Tchau, gente. Obrigada por assistir até aqui e um beijo a todos.